Igreja, amém. Quero deixar que vocês caem sobre os seus pés. Abra a palavra do Senhor comigo em Efésios 6. Aleluia. Segura aqui com a mão, tá? Vamos sair daqui armado nessa noite, hein, igreja? Aqui, ó. Segura aqui, ó. Minha mão aqui. Aleluia, Jesus. Efésios 6, a partir do 10. Obrigada, Jesus. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ler alguns versículos, amém? 10 ao 18. A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, igreja? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A gente tem meditado no livro de Lucas, onde que fala ali da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E eu fui buscando o Senhor, como que a gente faz para a gente não se perder? Para que a gente não perca nada e que a gente não se perca. Porque não é só os lá de fora que são perdidos, tem muitos perdidos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. E o que está faltando na minha vida e na tua vida? O que precisa, irmãos, nós fazermos para que a gente não se perca, para que a gente não perca tudo que Jesus conquistou naquela cruz, para que eu não perca a minha salvação, para que eu não perca. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração, amém? Existe um inimigo, irmão. Vocês sabiam que nós estamos numa batalha? Quem é que sabe que nós estamos numa batalha? Nós somos numa batalha, irmãos. E desde lá no Jardim do Éden, o inimigo ele tem investido contra o povo de Deus. Desde lá de Eva, desde a tentação do jardim, o inimigo ele tem investido contra os propósitos de Deus. E em todo o tempo ele usa um exército armado contra nós, para que a gente venha perder coisas, perder promessas, perder posições, perder tempo. Eu acho que perda de tempo é o pior, porque o tempo está passando rápido e o tempo não volta. Faz com que a gente perca os projetos que Deus confiou a nós, os propósitos para que Ele nos levantou. E Ele está tramando, irmãos, até mesmo para que a gente perca a nossa vida. E esse inimigo que nós temos,
Uns chamam de Satanás, outros chamam de diabo, outros chamam de demônios. Esse inimigo, irmãos, ele não tem pressa. Ele é ardiloso. E ele sabe, irmãos, como ele entra na nossa mente. E uma das armas mais comuns que ele usa, hoje em dia principalmente, que todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem uma internet em suas casas, hoje mais do que nunca. O que ele usa, irmãos, são as distrações, que sutilmente ela vem e nos distancia de Deus. Sabemos que no dia a dia existe uma batalha travada, acirrada, uma luta contra o pecado. O tempo todo a gente tem que estar vigiando. E tem muitos cristãos, irmãos, que não necessariamente eles cedem ao pecado, mas eles cedem às distrações e acabam perdendo o alvo. Distração, irmãos, é tudo aquilo que rouba o seu tempo com Deus. Tudo aquilo que é exagerado. A Bíblia é um livro de equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio na nossa vida. Como foi ministrado hoje aqui na escola dominical, tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo, irmãos, que eu quiser, mas nem tudo me convém. E mesmo que o que me é lícito fazer, se eu faço muito, se eu faço sem controle, isso vai roubar a minha presença, a minha comunhão com Deus, o meu tempo com Deus. E não é porque, irmãos, hoje nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra, adorando o Senhor. Muitos aqui já se batizaram, muitos aqui já aceitaram Jesus. E não é o fato de nós estarmos aqui na igreja que o inimigo ele vai deixar de investir contra mim e a tua vida. Não vai, irmãos. Porque enquanto estamos respirando, ele vê uma oportunidade de me aprisionar, de me enganar e de me destruir. E nós estamos no meio dessa batalha. Mas, irmãos, para aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo, para aqueles que um dia já levantou a tua mão e já confessou que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, irmãos, essa batalha é diferenciada. Por quê? Porque nós já sabemos o final dela. E o final dela é que eu e você somos mais que vencedores. Jesus já derrotou na cruz do Calvário. Então nós somos mais que vencedores. Mas não é porque eu sei, irmãos, que eu sou mais que vencedor que eu tenho que menosprezar o inimigo e os ardis dele. Pelo contrário, eu tenho que estar ligeiro, eu tenho que estar atento. Com o quê? Com as distrações, principalmente. Com coisas que chegam em nossa vida como se fossem coisas normais e naturais, mas que na verdade está nos afastando dos propósitos do Senhor. Então nessa batalha a gente não precisa temer o inimigo, mas nós temos que agir com temor ao Senhor. Aleluia. Porque nós travamos um bom combate na fé. Então nós já sabemos que o nosso inimigo é um derrotado, que ele já é um caído, que a palavra diz que ele está embaixo dos nossos pés. Mas enquanto, irmãos, nós estamos aqui, ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença, para roubar o que Jesus conquistou, para roubar minhas promessas, para roubar o propósito que Deus tem na minha vida. E esse combate, ele é no reino do Espírito, é no mundo espiritual. Mas Jesus, ele já nos disponibilizou armas e ferramentas para que eu e você possam se proteger dessas armadilhas. E quando eu conheço essas ferramentas e quando eu uso
alvo fácil para Satanás. Eu deixo de ser um alvo para ele, porque eu conheço o que a palavra diz. Aleluia. Então nós temos que ter a consciência de que nós somos mais que vencedores. Porém, eu tenho que estar atento, vigilante, porque a palavra diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando uma brecha para que ele possa entrar e estragar. E a gente tem que estar ligeiro. Somos mais que vencedores, mas nem por isso faz com que ele desista da minha e da tua vida. E Paulo aqui inspirado, irmãos, por Deus, ele usa essa armadura do soldado romano para servir de um exemplo para que eu e você entendêssemos tudo que ele liberou no reino do Espírito para mim e para você. Tudo que Deus tem preparado, disponível para mim e para você. Que muitas vezes, irmãos, a gente tem deixado encostado em algum canto, tem caído no esquecimento, não tem tomado posse. E aí foi quando nós vemos aqui a armadura de Deus, em Efésios 6. Deixa eu aberto aqui. Aleluia. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura romana, irmãos, ela pesava, segundo os estudiosos, as pesquisas, em torno de 30 a 40 quilos. Só a armadura. E ela era de ferro. Então, andar com 30 a 40 quilos numa batalha já não devia ser fácil. Agora imagina correr e enfrentar o inimigo que estava lutando ali contra ele. E além dessa armadura, os soldados, eles levavam uma mochila, que eles colocavam ali coisas que eles iam precisar no decorrer daquela batalha. E essa mochila pesava em torno de 10 quilos. Então, por baixo, irmãos, uma armadura 40 quilos. Imagina, eu acho que é uma medida que a gente conhece bem, um saco de cimento, 50 quilos, né? 50 quilos. Imagina você numa batalha com um saco de 50 quilos. Então, os soldados, eles tinham que estar preparados para suportar aquele peso. Eles tinham que estar preparados, irmãos, para poder o quê? Suportar o peso, correr, avançar e de encontro ao inimigo. E o livro de Efésios aqui, ele aborda temas assim fundamentais da fé cristã, incluindo aqui a igreja, a unidade entre os crentes, fala das bênçãos, fala de nós vivermos em harmonia, fala das virtudes e fala também dessa armadura que é no finalzinho do livro de Efésios. Paulo já tinha falado de vários assuntos nos Efésios. E aí depois ele fala, e finalmente tem a armadura de Deus para vocês. Porque ainda que vocês não consigam vencer todas as artimanhas, todas as setas, todas as ciladas que o inimigo possa vir, vocês têm disponível para vocês a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir, para que vocês possam passar o dia mal, porque o dia mal vai vir. E hoje o Senhor, Ele fala para mim e para você, irmãos, tem essa armadura disponível para mim e para você. Tem essa armadura disponível para mim e para você, irmãos. E nós temos que fazer uso dela, para que a gente possa vencer as ciladas, as setas, os agentes de Satanás. Que ele não brinca em serviço. Muitas pessoas brincam de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo. E muitas pessoas elas têm vivido sem esse conhecimento. Deus tem para nós essa armadura. Muitas pessoas acham que isso daí não é só para o pastor, só para o evangelista. Não, irmãos, é para todos aqueles que são filhos de Deus.
Para todos aqueles que um dia levantou as mãos, isso está disponível para mim e para você. E Deus, o desejo de Deus é que a gente não viva enganado por Satanás. Ele não quer isso. Ele quer que eu e você, cada dia mais, tenha um encontro com a verdade, com a palavra, e tenhamos uma vida abundante aqui na terra. Ele não quer que a gente seja novamente escravo, ainda que seja na nossa mente, porque aqui é o primeiro campo de batalha que ele vem. Se ele te ganha aqui, ele já ganhou tudo. E ele não quer, irmãos, que mesmo Cristo tendo vindo, passado pela cruz, ter nos libertado, ter nos dado a salvação, a gente seja preso aqui por Satanás e suas ciladas. Amém, igreja? Aleluia. Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor. Eu anotei aqui, ó. Força em grego, irmãos, significa poder demonstrado, ativado, poder para realizar uma obra, uma ação poderosa. Então aqui ele está dizendo que a gente precisa se fortalecer, irmãos, nessa força. E poder, muitos sabem o que é poder, né? É dunamis. Dunamis é uma força comparada à força de um exército. É uma força coletiva. E esse dunamis, esse poder, foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. E esse poder, irmãos, nós carregamos ele na nossa vida. Esse dunamis, esse poder está na nossa vida. E quando eu e você se fortalecem na força e no poder de Cristo, irmãos, a gente ora e a gente vê o resultado. Porque é uma força, irmãos, que traz à existência aquilo que não existe. Eu decreto a cura e a cura chega. Eu decreto a provisão e a provisão chega. É o poder de Deus, irmãos, agindo. E a gente consegue ver esse poder. Porque nós vivemos num reino espiritual, sim, mas não é um reino fantasioso. Existe o mundo espiritual. Então, quando a gente se fortalece na força e no poder de Deus, irmãos, a gente consegue suportar essas ciladas, essas lutas que vêm sobre a nossa vida. Então, primeiro eu me fortaleço. E para que a gente possa andar com essa armadura, irmãos, e nada nos tirar do propósito de Deus, a força e o poder de Deus tem que estar na minha vida. Porque se está, irmãos, o inimigo ele já vai te olhar diferente. No versículo onde fala assim: vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Então, primeiro Paulo nos orienta para a gente se fortalecer. E depois ele manda a gente vestir toda a armadura, não somente algumas peças. Ele fala toda a armadura, para que poderes ficar firmes contra a cilada de Satanás. Firme aqui no original, ele é também um termo técnico usado no militar, para os militares. É quando o exército se junta contra o oponente. Quando a gente assiste filme de guerra, a gente vê, né? Quando os soldados eles vão enganchando um no outro. Muitas pessoas, a gente pensava, estar firme é ficar parado. Não, irmãos, estar firme é um enganchar no outro e avançar contra o nosso inimigo. Então, quando a gente se junta, irmãos, quando a gente
consegue unir as nossas forças, irmãos, esse dunamis, esse poder, ele vai se manifestar no nosso meio. Quando a gente consegue andar em união, quando a gente consegue andar em comunhão, a força, o poder, o dunamis, ele vai ser manifesto na minha e na tua vida. Então, quando eu e você estamos, irmãos, na linha de frente, avançando, conscientes do poder, sabendo que nosso inimigo é um derrotado, e eu avanço, o inimigo ele vai ter que fugir. Ele vai fugir, irmãos. E nessa noite Deus fala para mim e para você: se concentra no poder que existe na tua vida. Se concentre no poder que opera dentro de você. Não é pouca coisa, irmãos. Olha o poder que existe, é o mesmo que assustou Jesus de morte, é o mesmo que habita dentro de mim e de você. Aleluia. Muitas pessoas, irmãos, olhem para as dificuldades, olhem para as faltas, olhem para as circunstâncias. Muitas pessoas cedem a convites, trocam, barganham, negociam a presença de Deus. Trocam o tempo de Deus com coisas, com lugares, com festas. E isso porque o inimigo ele vem aqui, ó, na mente. Nossa, mas por que você vai na igreja de novo? Tá frio. Nossa, mas você está ficando... Esqueci como é que fala aquelas pessoas que são meio bitoladas, né? Bitolado mesmo? Tudo para você, igreja. Irmãos, nós estamos numa guerra. Aqui a gente recebe instruções. Deus jamais vai falar para mim, para você ficar em casa. Quem fala isso é o inimigo. Porque todo dia é liberado aqui palavras, ferramentas, instruções para a gente resistir o dia mal lá fora quando ele chegar. E o diabo quer isso? Não quer. Então ele põe que eu ponho uma dor, põe um frio, põe um cansaço. Mas nós temos que resistir firmes, irmãos. Porque o dia mal vai chegar. E muitas vezes o dia mal é quando quebra um carro, é quando eu estou com dor, é quando eu estou com algum tipo de problema. E é nesse dia mal que eu tenho que resistir e vir receber o que Deus tem para mim. Aleluia. Então, o inimigo ele vem na nossa mente. Porque ele não quer, irmãos, que eu e você descubra as verdades que está aqui, preparado para mim e para você. E tem muitas palavras que eu e você já ouvimos, mas a gente acaba esquecendo, irmãos. Então a gente precisa o quê? Estar sempre tendo contato, tanto na leitura da palavra, tanto na comunhão do corpo. A gente precisa, irmãos, porque senão cai no esquecimento. E nós estamos numa batalha. Somos ali soldados da linha de frente. E toda obra, toda batalha, irmãos, há necessidade, requer uma força. Nós temos que entregar uma força. Tanto para carregar, como aqueles soldados carregavam aquela armadura. Hoje a nossa armadura é espiritual, irmãos. Mas preciso, eu e você precisamos empregar uma força para vir para a igreja, para resistir às ciladas de Satanás. Há necessidade de empregar essa força, porque nenhuma obra é feita de braços cruzados. Nenhuma obra, nem se você for construir um muro, ou se você for carpir um terreno, você não vai ficar de braço cruzado e fala, vai lá enxada, carpe. Não, você tem que ir lá e você tem que pôr uma força. E Deus nos chamou para uma grande obra, irmãos. Então precisa uma força minha e sua, uma disposição minha e sua, para que a gente possa, irmãos, estar diante disso, para que a gente possa ficar firme, irmãos, para que a gente possa avançar. E ficar firme não é só para você vir para a igreja, não, irmãos. A gente precisa permanecer firme, sabe por quê? Para manter o nosso casamento. A gente precisa ficar firme, sabe para quê?
para educar os nossos filhos. A gente precisa ficar firme, sabe por quê? Para não chegar lá no serviço e jogar tudo pro alto. Resistir firme, porque o dia mau ele chega. Se você tem consciência do poder, sabe que o inimigo ele está agindo, mas você está firme, você vai continuar avançando, irmãos. É um dia após o outro, é de glória em glória, e a gente vai prosperando e a gente vai avançando. Aleluia! E confiando, irmãos, nesse poder que existe, que habita dentro de mim, que habita dentro de você, a gente consegue resistir e avançar nos dias maus. E esses dias maus, irmãos, a gente não programa, esse mês vai ter um dia mau, não, ele chega. É o de repente. Tá tudo bem, de repente, o dia mau. Eu não sei se você pode estar vivendo um dia mau hoje. Mas, se a gente estiver vestido com a armadura de Deus, estiver consciente do poder que habita em nossas vidas, estiver firmes, alinhados com a vontade do Senhor, a gente vai resistir. A gente vai saber como enfrentar aquela situação. A palavra diz para nós resistirmos. Se a palavra diz para nós resistirmos ao dia mau, é porque o diabo vai tentar nos enganar, mas a gente pode permanecer. 2 Coríntios 2:11. Aleluia. 2 Coríntios 2:11. Aqui. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando eu não ignoro as intenções de Satanás, irmãos, ele não vai ter vantagem sobre mim. Então a gente tem que estar consciente sim do poder que opera na minha vida, mas eu tenho que estar consciente das intenções de Satanás, que é o quê? Me destruir, me tirar da presença, trazer intriga, trazer confusão. Isso, irmãos, é em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, ele sempre vai estar procurando um meio. E para isso a gente precisa o quê? Estar vigilante. Não se distrair. Está acontecendo uma situação, o poder que habita dentro de você, ele já vai te mostrar que é por ali que o inimigo ele vai querer entrar. E quando a gente não está vigilante, irmãos, a gente pode estragar tudo. E muitas vezes, por falta de vigilância, depois para consertar uma palavra que é lançada, é muito difícil. Então nós temos que vigiar. Não ignore as intenções do inimigo contra a sua vida. Não ignore. Não ache que você eu não sou nada. Você é sim. Foi por você que Cristo morreu. Você é o Filho de Deus. Então é por você que Ele está aqui lutando. É atrás de você que Ele vem. É atrás de mim que Ele vem. Ele não só vem atrás dos pastores não, viu? É de todos. Porque qualquer um, irmãos, Ele odeia. Porque Ele queria estar no nosso lugar. E ele nos odeia mais ainda por quê? Porque para nós, o Senhor Ele dá uma outra chance. Agora Ele não teve. Ele errou uma vez e já foi condenado direto para o inferno. Agora, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê a gente errante, um ser humano falível, e se a gente não vigiar, a gente se corrompe. Ele não acredita que Deus amou tanto a nossa vida que entregou Jesus, e que Deus faz tanto por mim e por você, muitas vezes sem a gente merecer. E Ele
fica mais nervoso ainda, porque a gente pisa na bola, a gente erra com Deus, e a gente se arrepende, a gente se quebranta, e Deus vai lá e estende o braço. É isso que causa fúria em Satanás. Então não ignore as intenções dele contra a sua vida. Não ache que você não é nada, porque foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Então quando vier a fraqueza, irmãos, vem. Quando vier o desânimo, vem. Esteja consciente de que provavelmente é o diabo te atacando para trazer desânimo, para trazer chateação, para te enfraquecer. Quando você se sentir nessa posição, dá uma olhada em você. Será que eu estou com tudo da armadura? Será que não está faltando nada na minha armadura? 2 Coríntios 10. Aleluia. Vocês estão recebendo aí, igreja? Vocês estão entendendo aí? Aleluia. 2 Coríntios 10, 4. A palavra diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Fortaleza aqui, irmãos, vem de uma torre forte, algo que é muito difícil de você adentrar. E o inimigo, ele vem trazendo sofismas na nossa mente, falsas verdades, e ele vem trazendo tanto isso repetidamente na nossa mente que isso vira uma fortaleza. Você passa a acreditar que aquilo é verdade. Vou dar um exemplo aqui bem simples, que o diabo usa demais dentro da igreja. Você olha para o irmão, está com a cara feia. Aí o diabo, ó, acho que ele está com você o problema. Aí você olha, o irmão passou por perto de você e não falou com você. Aí o diabo viu, ele te ignorou. Aí você vai para o lado dele, sei lá, ele abaixou para amarrar o cadarço. Ó, está disfarçando. O que será que você aprontou? Você fez alguma coisa para ele? Eu acho que você fez, porque ele está agindo como se você fizesse. Ele fala tanto na mente que você começa a acreditar que aquela pessoa está com algum problema com você. Volto a dizer, usei exemplo de igreja, mas isso pode acontecer em qualquer coisa, em qualquer lugar que você esteja. Então isso são o quê? Sofisma, que o inimigo ele vai lançando falsas verdades na nossa mente e ele vai construindo uma fortaleza. Aleluia. E a gente acaba, irmãos, acreditando naquilo, abraçando aquilo como se fosse uma verdade. E aí eu volto a dizer que mesmo a gente sendo livres já, a gente fica preso aqui na mente, porque a gente para dar atenção ao que o diabo está nos mostrando, e ele quer prender a nossa mente. Aleluia. Porque ele não brinca, amém? O diabo ele não brinca. Então repita comigo assim: eu carrego comigo o poder que destrói todo tipo de argumento e pensamento que se levanta contra o que Deus diz. Eu carrego comigo um poder que quebra todo pensamento, todo argumento que vem de encontro a mim, que é contra, irmãos, ao que Deus diz. E Efésios 12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. 6:12.
mas contra principados e potestades. Então a nossa luta, irmãos, não é contra o ser humano. Não é, irmãos. Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu pastor, não é contra o seu chefe, mas é contra as regiões, as hostes, os exércitos, seres malignos que fazem oposição à obra de Deus. E aqui nessas armaduras, irmãos, tem 7 peças dessas armaduras disponíveis para mim e para você aqui. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Aleluia. Versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade. Cinto da verdade é a palavra de Deus, amém, igreja? Todos nós temos pelo menos um cinto, né? Lá em casa tem uma coleção de cintos. Hoje temos a palavra de Deus no celular. Hoje temos várias versões. Você pode ter acesso, você pode procurar uma que melhor você entenda. E esse cinto, irmãos, ele é a única peça da armadura que é visível. O cinto da verdade é a única peça da armadura que a gente consegue pegar. O cinto da verdade, ó. As outras peças a gente não consegue pegar. Então, o cinto da verdade a gente pode tocar. E é esse cinto que sustenta a nossa vida. E era esse cinto que sustentava a armadura daquele soldado. Porque se eles não colocassem a armadura, eles não tinham segurança para avançar, para correr, para lutar. Hoje o cinto ele é um acessório. Tem até cinto falso, igual o meu, ó. É falso. Mas o cinto da verdade nosso não pode ser falso, amém? Mas muitas pessoas usam o cinto hoje para segurar a calça. Já tentou correr com a calça sem cinto? Não dá. Já pensou lutar com a calça, com um calção sem elástico, sem cinto? Não dá. Então aquele cinto, ele sustentava toda a armadura daquele soldado. O cinto da verdade, a palavra de Deus, irmãos, ela nos dá segurança para que a gente possa caminhar, para que a gente possa enfrentar o nosso inimigo sem estar desprotegido e sem estar despreparado. Quando eu e você usa o cinto da verdade na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não tem medo de avançar, porque a gente sabe que a gente está seguro, que a palavra ela é fiel, irmãos, e ela tem sustentado a minha e a tua vida. Agora, é preciso usar o cinto, que se eu não uso, eu não aplico na minha vida, eu vou ficar desprotegido em algum momento. Em algum momento, o inimigo ele vai lançar alguma coisa e eu estou desprotegida, eu estou sem o cinto da verdade, eu estou sem a palavra de Deus. Então eu vou ficar vulnerável. Então use esse cinto, irmãos, o cinto da verdade, o cinto da armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Usa ele, amém, igreja? Você tem um, então você usa. Aleluia. Vestindo a couraça da justiça. Então você tem um cinto, a armadura tinha um cinto e tinha a couraça
da justiça, que ela é a couraça. Aqui na armadura de Deus é a couraça da justiça. Ela era um colete que protegia as costas e o peito, aqueles coletes que veste assim. E era feito assim com várias pecinhas de metais que eles imitavam escama de peixe. E por que ele era dessa forma? Para dar mobilidade na hora de correr, avançar, lutar. Era essa couraça da justiça. Então ele estava com a sua vida protegidas, porque as costas e o peitoral, aonde que tem os órgãos vitais, estavam protegidos. A couraça, com aquela couraça. Aleluia. E hoje, irmãos, Jesus conquistou para mim e para você a justiça. Hoje nós somos a justiça de Deus. Hoje, irmãos, eu e você, a gente pode andar de cabeça erguida, sem vergonha, sem medo. Porque quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Deus vê Jesus, irmãos, na nossa vida. Deus vê o sacrifício que Jesus fez, o sangue que Jesus derramou. E Ele nos vê habilitado para entrar na tua presença, para falar com Ele, irmãos. Porque nós temos essa couraça da justiça que Jesus conquistou naquela cruz. E aquela couraça de metal, com aquelas plaquinhas, tinha um momento da batalha que, dependendo do sol, se o sol batesse naquelas plaquinhas que existiam ali, brilhava. Era como se fosse um espelho onde o sol refletia e os inimigos, eles ficavam cegos, perdiam o foco, e aí era onde que eles avançavam. Eu e você, nós somos representantes da luz de Cristo aqui na terra. Quando o inimigo olha para mim e para você, se eu estou com o cinto da verdade, com o vestido com a couraça da justiça, irmãos, a luz de Cristo que habita na minha vida, ela vai resplandecer, e o inimigo ele vai ter que fugir. Ele vai fugir, igreja. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Calçado da paz. Obrigada, Deus. E tendo os pés calçados e protegidos, calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Soldados romanos, todo mundo sabe que eles usavam aquelas sandálias tipo gladiador, né? Que era mais alta. Eles usavam aquele tipo de sandália, que era com tiras de couro e amarradas. Só que tinha um detalhe, irmãos, nessas sandálias que eles usavam. Na sola das sandálias, do sapato deles, na sola, tinha pregos. Não devia ser nenhum negócio muito confortável de se andar, né? Mas por que tinha aqueles pregos ali embaixo, irmãos? Porque eles andavam em lugares áridos, pedregosos, espinhosos. E muitas vezes, ali na pressa, eles pisavam. E embaixo ali das folhas, dos espinhos, poderiam ter bichos peçonhentos que poderiam morder eles. Só que quando eles vinham com a sandália cheia de prego, já ia matando tudo que tivesse no caminho. Quando eu e você, irmãos, a gente calça esse Evangelho da paz, o Senhor, calçados do Evangelho da paz, é como o Senhor está falando assim para mim: pode ir em todo lugar que você for, você vai estar protegido. Se você está com o calçado do Evangelho da paz, irmãos, você pode ir, porque ainda que o inimigo esteja escondido, você não esteja vendo, quando você chegar, ele vai ser esmagado. Quantas vezes eu e você chegou em determinados lugares, irmãos, que estava aquela tribulação só, e aí você chega, e aí o clima muda, as coisas mudam, a
briga apazigua. Porque você chegou, irmãos, como o Evangelho da paz. E o Senhor me chamou e te chamou, irmãos, para nós sermos agentes dessa paz, amém? Quando a gente chegar em algum lugar que a gente vê que o clima não está bom, que os ares não estão legais, você carrega a paz dentro de você. Você tem que fazer a diferença naquele lugar. A gente precisa, irmãos, levar paz. Em tempos de aflições, dificuldades, nós temos a paz de Deus na nossa vida e a gente pode levar a paz na vida do outro. E a paz, irmãos, não é a paz de que está tudo bem, tenho dinheiro, estou com saúde, contas estão pagas. Não, não é essa paz. É a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que ainda que esteja tudo de perna para o ar, eu estou em paz. Porque eu estou calçado no sapato do Evangelho da paz. Eu sei que ainda que esteja tudo de perna para o ar, eu sei que o meu Redentor vive e que na hora certa Ele vai se levantar ao meu favor. Eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção dentro de mim. Não são as circunstâncias que vão me parar, não é a doença que vai me parar. Não é, irmãos, porque nós somos mais do que vitoriosos, lembra? Então essa paz tem que estar dentro de mim e de você. Aleluia. Quarto, o escudo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo dos soldados, irmãos, não é igual esse escudo que a gente vê, tá? Um escudo bonito, escrito fé. Não é esse escudo tipo do Capitão América. Não era esse tipo de escudo. O escudo do soldado romano era como se fosse uma porta, irmãos, porque ele se protegia atrás. Então, o escudo era feito sob medida. Cada soldado tinha o seu escudo sob medida. E a palavra de Deus diz, lá em Romanos 12, que Deus deu para cada um uma medida de fé. Então a minha fé é diferente do tamanho da fé do William. A minha fé Deus deu para mim, do meu tamanho. A fé do William é do tamanho dele, é do tamanho das lutas dele, do tamanho das batalhas dele, do tamanho das aflições que ele vai enfrentar. Então cada um tem o seu escudo, irmãos. E esse escudo, ele era feito de couro e metal também, mas o prevalecer era o couro. E a gente sabe que o couro resseca. Então aquele couro, ele tinha que ser molhado para hidratar. Ele era mergulhado na água para que ele pudesse ser usado. E o escudo da fé, mergulhado na água, que é a palavra de Deus, irmãos, vai me proteger e te proteger. Porque quando o inimigo ele lançar os dardos inflamados dele, o nosso escudo ele já vai estar banhado pela palavra de Deus. E ele não vai conseguir, irmãos, me atingir e te atingir. E nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu me exponho, quanto mais eu molho o meu escudo da fé, quanto mais eu ouço a palavra, mais o meu escudo vai estar sendo forjado. Mais força, irmãos, eu vou ter para resistir. Quando o inimigo vier com uma mentira, quando ele lançar uma seta, abre o armário lá, não tem nada dentro da tua casa. O escudo da fé vai vir e vai falar assim: não, mas o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. O inimigo ele vai lançar outra. Nossa, eu estou com uma dor aqui, nossa, pode
Você tem usado o seu escudo? Você tem olhado ele, a palavra de Deus, para que quando o inimigo vier contra você, você consiga ir de encontro, você não tema, você não saia correndo? 5. Capacete. Aleluia. São muitas peças, igreja. A gente não pode usar uma ou duas. Nós temos que estar vestido todo. Usem o capacete da salvação. O capacete era para proteger a cabeça, todo ao redor da cabeça. E o capacete da armadura de Deus, ele é para proteger a nossa mente, realmente, para a gente ficar guardado aqui a nossa mente, não deixar o inimigo vir. Por quê? Porque na nossa cabeça é onde está, quem representa a nossa mente, é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. Então, quando eu estou com o capacete da salvação, irmãos, significa, irmãos, que eu não vou ser enganado pelas palavras que o inimigo vai lançar como sofisma na minha mente. Eu vou estar protegido aqui na minha mente com esse capacete. O capacete, ele vai nos proteger de acreditar que Deus só nos salvou, irmãos. Ai, parece que é tão pouco. Somente para a gente morar no céu. Tem muitas pessoas que acham isso. Jesus veio e morreu na cruz só para levar a gente para o céu. Mas não, igreja. Jesus veio e morreu para que a gente vivesse o céu aqui na terra, para que a gente comesse o melhor dessa terra nesta terra, para que a gente leve o céu para dentro da nossa casa, para que a gente viva o céu aqui. Foi para isso que Jesus morreu, irmãos. Então, quando eu tomo o capacete da salvação, eu fico protegido da minha mente. E salvação no grego significa sozo, que é o que? É uma preservação total do nosso corpo, a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa provisão, a nossa proteção. É tudo, é um pacote. Então, não esquece que Jesus morreu só para te levar para o céu, não. Jesus morreu para que nós vivêssemos o céu aqui na terra. E tivéssemos direito a tudo isso, a todo esse pacote que a salvação vem e traz para mim e para você. Então, com o capacete você vai blindar a tua mente, irmãos. Você não vai permitir que isso venha roubar tudo o que Deus tem para mim e para você. Coloque o capacete, irmãos. Aleluia. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Espírito é tudo que você tem de palavra dentro de você, tá? Quando você está passando por alguma determinada situação, aí você vai e você lança uma palavra para aquela situação, uma palavra baseada na Bíblia. Aquela sai uma palavra rema, é uma palavra que Deus liberou para aquela situação. Por exemplo, lá em casa, eu antes de conhecer rema, eu tinha uma fala que as minhas meninas eram pequenas e elas, ai mãe, vamos no shopping. Eu não falava, não tenho dinheiro. Eu falava, o dinheiro está chegando, Deus vai enviar. Então aquilo ali era uma palavra rema, irmãos, que saía da minha boca. Era uma palavra que eu lançava em fé. E eu lancei tanto essa palavra, irmãos, que um dia o dinheiro chegou. Então rema, essa palavra do Espírito, é uma palavra que você vai abrir a tua boca e você vai lançar no momento que você
que você vê que aquela circunstância precisa daquela palavra. E você só vai lançar se essa palavra estiver dentro de você. Então é o que? É a espada do Espírito. Ela sai direto. Ela ataca direto no alvo. Então, quanto que eu e você conhece da palavra de Deus, para que na hora que nós estivermos passando por algum tipo de circunstância, a gente usar da palavra de Deus como uma palavra rema para mudar aquela situação. A gente precisa, irmãos, usar essa espada do Espírito. É quando o inimigo vem contra a nossa vida e a gente vai contra ele. É quando a palavra de Deus acha uma boca disposta a declarar em fé uma palavra liberada por Deus para aquele momento. E aquela palavra ela vai ser poderosa para mudar aquela circunstância. Essa é a espada do Espírito, irmãos. E a gente precisa usar isso. Porque tudo que o inimigo quer, irmãos, é que eu e você aceite as circunstâncias que a gente vive, que a gente se encontra hoje. Circunstâncias de enfermidade, circunstâncias de escassez. E você vai ficar olhando aquela situação? Você vai ficar aceitando aquilo? Quando que nós temos uma palavra rema para mudar aquela situação? Nós temos uma palavra que já é dentro das nossas vidas, que ela liberada em fé, ela vai mudar a realidade? A gente precisa, irmãos, abrir mais a nossa boca e declarar a palavra de Deus. Não é declarar o que você acha, é declarar o que a palavra de Deus diz. Lembra Jesus lá quando foi tentado por Satanás? Todas as palavras que ele liberou ali, porque as palavras estavam dentro dele. Ah, mas é Jesus, pastora. Não, irmãos. Se eu tenho palavra dentro de mim, se eu busco, se eu leio, quando chegar o momento da dificuldade, da adversidade, o poder que habita em mim, ele vai escolher, ele vai trazer a palavra certa para ser liberado naquele momento. Então, se vistam de toda a armadura de Deus. Aleluia. E a sétima peça aqui, irmãos, é a lança. Que é no 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os crentes. O soldado romano, então ele tinha a armadura, né? Tinha o cinto, couraça, capacete, escudo e a lança. Não pode esquecer da lança. Tem muitas pessoas que olham a armadura e não vê a lança. Mas ele tinha a lança. E a lança dele era diferente da espada do Espírito. A espada do Espírito ficava aqui no cinto. Cinto, na verdade, a espada do Espírito. Aí quando via a dificuldade, ele sacava a espada. Era um inimigo mais perto, próximo. Agora a lança era para alcançar alvos mais distantes. E o Senhor, Ele disponibiliza isso para mim e para você, irmãos, que é através da oração. Quantas pessoas têm deixado de orar e de clamar? Quantas pessoas nem sabem que existe isso? Que existe essa arma poderosa? Porque hoje nós estamos aqui, mas se nós dobrarmos o nosso joelho, irmãos, como nós fizemos várias vezes, e a gente orar lá pelos Estados Unidos, lá por Israel, lá, se a igreja soubesse o poder que ela tem quando ela dobra o joelho e ora, quando ela lança
a lança dela longe. A maioria aqui sabe que a minha filha está lá nos Estados Unidos e ela cuidava de uma criança que, com 7 meses dentro da barriga da mãe, ele teve uma convulsão e tiveram que fazer o parto às pressas, porque senão aquela criança ia morrer. E essa criança ela veio cheia de problemas, irmãos. Uma criança linda, parece um anjinho, mas não fala, não anda, fica com aquela carinha com o ar parado. E quando ela foi para lá, nós começamos a orar para ele. Quem lembra? O Jackson. Amém. Nós começamos a orar pelo Jackson. O nome dele está aqui, ó. Pela cura do Jackson. E em um ano, irmãos, aquela criança, ela teve uma evolução que os médicos falaram: ele não vai andar, ele não vai falar. Ele vai começar a dar alguns sinais com 4 anos de idade. Ele vai fazer 2 aninhos, irmãos, e ele já está andando, correndo. Aleluia! Porque nós oramos aqui, nós lançamos uma lança lá no Colorado. E eu creio que eu vou, no sábado, irmãos, eu vou pedir para o pastor: ore pelo Jackson, porque eu creio que Deus pode fazer essa obra completa. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. As lanças que eu e você dobra o joelho, irmãos, em oração e atiramos, irmãos, elas alcançam o alvo. E Deus tem tudo isso disponível para mim e para você. Deus te dá tudo isso, irmãos. E muitas vezes a gente está ali. A gente está ali. A gente está com os nossos olhos focados aqui, ó, no natural. Foi falado isso também na escola dominical. Até eu falei: nossa, mas Deus é tão bom que Ele já vai dando um pano de fundo. Você está com os seus olhos tão fitos aqui, tanto pensando nas coisas materiais, e se esquece que nós somos um espírito, que habitamos dentro de um corpo. Nós não somos esse corpo. Uma hora tudo isso aqui vai ficar para trás. E a gente vai ser, como eu estava falando com o casal lá em cima, a gente vai ser tirado daqui. E vai ficar tudo, irmãos. Então muitas vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas que vai ficar. A palavra diz, né, que a traça e a ferrugem corrói. Que eu acho que eu estou ganhando, eu acho que eu estou... E estou deixando o essencial para mim e para a sua vida, que é o quê? Buscar conhecer a palavra de Deus. Tudo que tem disponível para mim. Então que nessa noite, irmãos, você tenha essa consciência. Tem coisas liberadas aqui na palavra que eu e você não tem noção. E o diabo, ele não quer que a gente descubra, porque ele quer que eu e você tenhamos essa vida medíocre. Quanto Jesus ele tem para mim e para você uma vida de excelência, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida em paz, uma vida de saúde. Então que você busque conhecer mais dessa armadura e esteja atento às ciladas e às setas de Satanás. Não menospreze os ardis dele, porque ele não brinca e ele está querendo me tirar e te tirar. Assim como aquela ovelha se perdeu, assim como aquela mulher perdeu a dracma dela dentro da casa, e assim como aquele filho foi enganado e saiu da casa do pai e gastou tudo, é isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Então que a gente se revista mesmo. Quando você acordar de manhã,
Você já pega aí. Já lê lá uma passagem, lê um salmo. Não, a pessoa vai por onde que eu começo a ler? Ó, hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 14, é 15. Hoje é dia 15. Então vamos lá, Salmos 15. Leia os Salmos 15. Depois vai lá, acabou lendo o Salmo, vai em Provérbios. Vai indo, irmãos. Leia cada dia um versículo que seja. E vai meditando naquela palavra. O inimigo lançou alguma coisa na tua mente e você viu que entrou, irmãos, porque a gente vê. Sabe por que a gente sabe? Porque o Espírito Santo está na nossa vida, bem? Então, se ele está na nossa vida e ele fala, você não acha que você está pensando muito nisso? Ou você não acha que você está gastando muito tempo nisso? Ele fala, irmãos. Vou confessar uma coisa aqui para vocês, que eu não posso baixar o joguinho no meu celular. Se eu baixo o joguinho no meu celular, estou perdido. E lá no Batuba, a última vez que a gente foi, eu baixei um joguinho. Aí o Espírito Santo falou assim, então, por que você vai ficar fazendo isso? Você vai passando de tela em tela, isso nunca acaba. E você está gastando o seu tempo nisso daí. Então, quantas coisas aí você está gastando tempo, irmãos? Quando eu e você podemos nos dedicar mais a conhecer o Deus que me salvou e te salvou. A conhecer das bênçãos que tem reservadas para mim e para você, que é para a gente viver nessa terra. Tudo que a gente mais quer é uma igreja vitoriosa, uma igreja que conhece a palavra de Deus e que vive a palavra do Senhor. E que quando a gente faz isso, irmãos, aplica isso na nossa vida, não tem como a gente não ver resultado. Quem esteve aqui conosco no início, quando nós mudamos para esse ponto, e quem está olhando hoje, vocês viram que nós pintamos o chão? Vocês viram que a gente fez ali um marmorizado na salinha ali? Tem mais coisas para acontecer essa semana ainda, irmãos. Por quê? Porque o que eu quero para minha casa, eu quero para a casa do Senhor também. Aleluia. O que eu quero para os meus filhos, irmãos, eu quero para vocês também. A mesma comunhão que eu tive hoje lá na minha casa, dos meus filhos ao redor da mesa, todo mundo contando os seus planos, todo mundo contando os seus projetos, eu quero para vocês também. A gente reunido, irmãos, unido, contando os projetos, um apoiando o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, porque nós somos uma família. Eu sei que tem famílias que não se dão bem, mas a minha família, que eu tenho a minha irmã ali, a Silva, a secretária, minha irmã, viu? Quem não sabe, a gente nunca teve problema. Meu pai criou 8 irmãos e nunca tivemos problema. Nunca um deixou de falar com o outro, nunca um invejou o que o outro tinha. E então, a referência de família que eu tenho é essa: é união, é comunhão, é prosperidade, é um apoiando o outro, é um avançando junto com o outro, é um sendo suporte para o outro. E é isso que eu quero para vocês, igreja. É isso que eu quero para nós como igreja. Então, tudo que a gente faz aqui é para a igreja. Ainda que tudo isso aqui vai ficar, irmãos, mas enquanto eu estou aqui, enquanto nós estamos aqui, nós estamos gastando os nossos dias e fazendo o melhor para o Senhor, amém? Amém. Mas por que isso? Porque nós estamos revestidos, irmãos, com a armadura. Então esteja atento, se você está com todas as armaduras, todo dia quando você levantar da cama, se revista com o capacete, com a couraça, com o cinto, com o seu escudo. E se você precisar, irmãos, use a máscara, porque tenha certeza que ela vai chegar no alvo que você lançou.